Estamos hoje, então, começando esse capítulo falando sobre as bênçãos da amizade. Sêneca aqui vai fazer uma série de colocações a respeito daquilo que a gente deve observar sobre a amizade, como é valoroso possuí-la, como é importante tê-la de forma autêntica, que não esteja baseada em interesses, que possa estabelecer uma relação de confiança pura, como se fossem duas almas estreitamente conjugadas numa só. Vamos lá então falar sobre isso, as bênçãos da amizade. E ele começa dizendo: de todas as felicidades, a mais encantadora é a de uma amizade firme e gentil. Ela suaviza todas as nossas preocupações, dissipa nossas tristezas e nos aconselha em todas as extremidades, ou seja, em todos os extremos da vida, de medo, de dor, de prazer, seja lá do que for. Em todas as situações extremas, uma amizade sempre nos socorre. Não, se não houvesse outro conforto nisso do que o simples exercício de uma virtude tão generosa, mesmo por essa única razão, um homem não ficaria sem ela, sem a amizade. Né? Além disso, é um antídoto soberano contra todas as calamidades, mesmo contra o próprio medo da morte. Ou seja, até mesmo enfrentar a morte, quando temos amigos à nossa volta, fica muito mais fácil. Mas não devemos contar nossos amigos pelas visitas que nos são feitas e confundir as cordialidades da cerimônia e do comércio com as ações das afeições unidas. Ou seja, cordialidades praticadas por algum interesse ou por alguma convenção num determinado acordo comercial, ou porque você dispõe de algum posto hierarquicamente considerável, tudo isso são cordialidades relacionadas a um determinado interesse. Não podemos contá-las entre os afetos legítimos. Caius Gracchus e, depois dele, Livius Drusus foram os homens que introduziram entre os romanos a maneira de separar seus visitantes. Alguns foram levados para os seus aposentos, outros apenas foram admitidos na antecâmara. E alguns novamente tiveram de esperar no corredor, talvez ou no tribunal. Ou seja, alguns nem sequer na antecâmara entravam, ficavam apenas ali para se encontrar com eles pelos corredores, em trânsito ou em algum tribunal para resolver alguma causa. Poucos são aqueles que eram admitidos entre os seus aposentos, na sua vida um pouco mais próxima, na sua vida um pouco mais íntima. Só aqueles que desfrutam desse mesmo espaço dentro do nosso coração. Cuidado para não abrir a intimidade a alguém que não a mereça. Conquistar a intimidade, conquistar o coração de alguém é uma construção. Há que ter tato e cuidado em relação a isso. As amizades, em geral, não são tantas assim, as legítimas, mas são aquele fator que faz uma grande diferença na nossa vida. Multiplicam a nossa força diante das adversidades. A grande dificuldade reside na escolha dele, ou seja, na escolha do amigo. Estamos aqui na página 115. A grande dificuldade reside na escolha do amigo. Quer dizer, em primeiro lugar, que ele seja virtuoso, pois o vício é contagioso e não há como confiar no são e no doente juntos. E ele também deveria ser um homem sábio, se alguém soubesse onde o encontrar. Mas, nesse caso, quem está menos doente é o melhor. Ou seja, o mais próximo da virtude, o mais próximo de uma saúde moral, quem está menos doente é o melhor. É claro que uma pessoa plenamente virtuosa e plenamente sábia dificilmente vai estar no nosso nível e alcançável pela nossa amizade. Ou seja, não vamos encontrar a perfeição. Mas aí ele vai dizer que o mais alto grau da prudência humana, ou seja, ser prudente demais, é apenas a mais genial das tolices. Claro que não vou ser tão prudente a ponto de que se a pessoa tiver um pequeno defeito, eu não a aceito como amigo. Mas vou buscar o mais são daqueles que se apresentam, o mais equilibrado moralmente. Aquela amizade em que os afetos dos homens são cimentados por um amor igual e comum pelo bem, ou seja, um amor igual e comum pela ideia do bem, pela bondade, pela benevolência, pela vontade de beneficiar a humanidade. Esse é o ponto de toque para encontrarmos a nós mesmos, porque daí vem a nossa identidade, e o ponto de toque para encontrarmos os verdadeiros amigos, que buscamos a mesma coisa juntos.
seja, somamos esforços numa mesma direção. Aquela amizade em que os afetos dos homens são cimentados por um amor igual e comum pelo bem, não é a esperança nem o medo, nem qualquer interesse privado que pode jamais dissolvê-la. Ou seja, nem esperança, nem medo, nem interesse privado pode separar homens que se uniram em torno do bem. E o bem é divino, não é? É aquilo que Deus uniu, o homem não separará, como diz a Bíblia. Mas nós a carregamos conosco para os nossos túmulos e deitamos nossas vidas por ela com satisfação. Ou seja, em nome da nossa verdadeira amizade, nós levamos até o limite de dar a nossa vida por isso, e a levamos até o túmulo, e a nossa vida fica muito engrandecida pela presença dela. Agora vejam essa próxima frase que ele fala da sua esposa. O bem de Paulina e o meu eram tão entrelaçados que, ao prover-lhe o conforto, providenciava o meu também. E quando eu não consegui convencê-la a cuidar menos de mim, ela me persuadiu a cuidar mais de mim. Ou seja, ele vai falar de como o bem de Paulina e sua esposa e ele eram o mesmo bem, como compartilhavam uma vida íntima de ideais comuns, de busca das mesmas coisas. Lembrem daquilo que diz Nietzsche, que ao se unir a alguém numa relação conjugal, né, ele procurava alguém com quem tivesse o que conversar daqui a 30 anos. Ou seja, alguém que compartilhasse o mesmo ideal, o mesmo propósito, que o tempo fosse apenas os unindo ainda mais, porque à medida que se aproximam desse ideal, aproximam-se também entre si. Quando nos unimos em torno de qualquer outra coisa, essa outra coisa é muito perecível. Em nome da ideia do bem, em nome da benevolência e da bondade, isso é uma união muito sólida, que vai se estreitando com o passar do tempo. Algumas pessoas questionam se o maior deleite é desfrutar de uma velha amizade ou adquirir uma nova, mas está no preparo de uma amizade e na posse dela, como ocorre com o lavrador na semeadura e na colheita. Seu deleite é a esperança de seu trabalho, em um caso, e o fruto dele no outro. Ou seja, tanto na semeadura quanto na colheita ele desfruta do mesmo jeito, tanto no início de uma amizade quanto no desfrutar de uma amizade antiga. Minha conversa fica entre meus livros, mas ainda nas cartas de um amigo imagino que tenho a companhia dele. E quando lhe respondo, não apenas escrevo, mas falo. E com efeito, um amigo é um olho, um coração, uma língua, uma mão em qualquer distância. Esteja ele na distância que estiver, por muito que seja difícil a comunicação, como era naquela época cartas que demoravam demais a chegar, e a ter a sua resposta mais demorada ainda, quando eu escrevo para um amigo é como se ele estivesse do meu lado. A amizade irradia de qualquer distância que seja. E ainda que as distâncias nos coloquem um pouco mais afastados, quando nos encontramos é como se nos tivéssemos visto ontem. A amizade está sempre no mesmo nível, unido pelo laço de afeto profundo que foi construído. Mais adiante, lá no final dessa página 115, os verdadeiros amigos são o mundo inteiro uns para os outros. Que aquele que é amigo de si mesmo é também amigo da humanidade. Vejam que colocação bonita. Quando você é amigo de si mesmo, ou seja, leal àquilo que é mais importante para você, que são os seus valores, a sua integridade física, psíquica, moral e espiritual, quando você é aliado do seu próprio crescimento, quando você é aliado da sua própria elevação, você é uma pessoa que sabe ser amigo dos demais. Agora, você trabalhando para prejuízo próprio o tempo todo, você não é amigo de si próprio. Portanto, não será amigo verdadeiro de ninguém. Não tem uma condição básica para saber o que é a verdadeira amizade. Mesmo em meus estudos, o maior prazer que tenho com o que aprendo é ensiná-lo aos outros, pois não há apetite, penso eu, na posse de qualquer coisa sem um parceiro. Mais ainda, se a própria sabedoria me fosse oferecida sob a condição de mantê-la apenas para mim, eu sem dúvida a recusaria. Ou seja, o conhecimento ganha muito sabor quando você pode passá-lo adiante. Ou seja, compartilhar aquilo que você tem de melhor,
Isso é uma troca estabelecida em torno de um laço afetivo muito nobre. Damos ao outro o nosso melhor. Olha só a última coisa bela, digna, sábia que eu aprendi. Olha a última cena honrosa que eu assisti. Ou seja, quando você vê, conhece coisas belas, você lembra do seu amigo. E o fato de você ter alguém para quem transmitir aquilo te dá ainda maior entusiasmo na busca do conhecimento. E se me oferecessem a sabedoria sem poder passá-la para ninguém, talvez eu não a quisesse. Ou seja, a graça e o valor da sabedoria, compartilhar o nosso melhor e ter coisas cada vez melhores para ter o que compartilhar. Mais adiante, nessa mesma página 116, Lucilo me diz que um amigo lhe escreveu, mas me avisa, além disso, para não lhe dizer nada sobre o caso em questão, pois ele mesmo está sob a mesma guarda. Ou seja, o que significa você ter um amigo a quem você não pode dizer coisas? Né? O que é isso se não afirmar e negar a mesma coisa ao mesmo tempo, chamando um homem de amigo em quem não ousamos confiar como nossa própria alma? Ou seja, se eu te chamo amigo, a minha alma está aberta para você. Como eu posso pedir que certas coisas não sejam contadas para um amigo meu? Então ele não é meu amigo. Pois não deve haver reservas na amizade. Tanta deliberação quanto você quiser antes que a liga seja estabelecida. Ou seja, muita prudência, muita deliberação antes de considerar alguém um verdadeiro amigo. Com uma moral sólida, uma espiritualidade bem assentada, essa pessoa tem que merecer a tua amizade. Mas depois que você checou largamente que ela realmente a merece, aí há um vínculo de confiança que não conhece limites. Muito cuidado para não abrir-se àquele a quem você ainda não checou se merece a sua amizade. E essa checagem tem que ser muito bem feita. Né? Ou seja, pois não deve haver reservas da amizade, tanta deliberação quanto você quiser antes que a liga seja estabelecida, mas nenhuma dúvida ou ciúme depois. É uma fraqueza absurda amar um homem antes de conhecê-lo e não cuidar dele depois. Amar um homem antes de conhecê-lo, na verdade, amor a gente tem que ter por toda a humanidade. Mas amar, ele fala aqui como um amor de, digamos assim, de proximidade, de irmão, de fraternidade mais profunda, de um elo mais profundo. Ou seja, não amá-lo depois, não amá-lo antes e negar o seu amor depois que o conhece. É um mesmo absurdo. Né? É necessário um tempo para considerar uma amizade, mas a resolução, uma vez tomada, dá a ele o direito do meu próprio coração, dá acesso ao meu coração permanentemente. Considero que meus pensamentos estão tão seguros em seu peito quanto no meu. Devo, sem nenhum escrúpulo, torná-lo o confidente de minhas preocupações e conselhos mais secretos. Mais adiante, na página 116 ainda, quando estou com meu amigo, creio que estou sozinho e tão livre para falar qualquer coisa quanto para pensar. E como nossos corações são um, assim deve ser nosso interesse e conveniência, pois a amizade coloca todas as coisas em comum e nada pode ser bom para quem faz mal ao outro. Ou seja, não existe possibilidade de intenção de fazer mal ao outro dentro da amizade. A amizade é um território onde tudo o que é considerado importante por um é considerado importante pelo outro e é tratado com igual carinho, as minhas preocupações e as tuas preocupações, buscando a melhor saída, buscando sempre o bem. Mais adiante, mas tenhamos cuidado acima de todas as coisas, para que nossa bondade seja corretamente fundamentada. Pois onde houver qualquer outro convite à amizade, além da própria amizade, essa amizade será comprada e vendida. Aí ele vai falar, se a pessoa se aproxima de você com outro interesse qualquer, ou seja, pelo teu cargo, pela tua evidência, pela tua fama, pela tua riqueza, pela tua beleza física, seja lá qual for o interesse, isso não é uma amizade sólida. Amizade sólida, ela é sólida quando não quer outra coisa que não a própria amizade. Ele vai continuar falando disso aqui na página 117. Aquele que ama um homem por si mesmo
está errado, ou seja, pelos seus interesses. Uma amizade de interesse não pode durar mais que o próprio interesse, e por isso os homens em prosperidade são tão perseguidos, e quando o homem cai com o vento, ninguém se aproxima dele. Ou seja, quando ele é próspero, ele é perseguido por várias pessoas que se dizem amigos. Quando ele cai, ele está totalmente sozinho. E como é cruel isso, como é difícil constatar que de fato você não tinha ninguém. Amigos temporários nunca resistirão ao teste. Um homem é abandonado por medo do lucro, o outro é traído. É um negócio, não uma amizade, que busca vantagens. Apenas, com a corrupção dos tempos, o que antes era uma amizade, agora se torna um desejo sobre um saque. Altere seu testamento e você perde seu amigo. Mas meu objetivo de amizade é ter alguém mais querido para mim do que eu mesmo, e para salvar sua vida eu alegremente daria a minha. Vejam que nível, que força do laço de amizade ele coloca. Levando isso comigo, que só os sábios podem ser amigos, outros são apenas companheiros, e que há uma grande diferença também entre amor e amizade. Um pode às vezes nos fazer mal, o outro sempre nos faz bem, pois um amigo tem esperança para o outro em todos os casos, tanto na prosperidade como na aflição. Vejam as duas coisas que ele destaca. Em primeiro lugar, que só os sábios podem ser amigos. Não digo sábios perfeitos, cuidado com o excesso da prudência, mas aquele pouco de sabedoria que existe dentro de mim me permite criar vínculos de amizade verdadeiros. Se não há nenhum grau de sabedoria, por pequeno que seja, e nenhuma intenção de buscá-la, não é amizade, é coleguismo. Coleguismo em cima de interesses comuns, que facilmente se desfaz essa união, facilmente cai em desgraça por qualquer pequeno inconveniente, por qualquer coisa que possa ser considerada desagradável para um ou para o outro. É uma união muito volúvel. E outra coisa que ele vai falar é o amor conjugal, que dependendo da maneira como ele seja exercido, ele pode se tornar negativo, né? Pode se tornar possessivo, pode se tornar angustiante quando não está muito bem estabelecido esse amor. Mas uma verdadeira amizade é sempre boa, não tem efeitos colaterais negativos, ela sempre beneficia quando ela é verdadeira. Mais adiante, lá no final da página 117, as perdas romanas pela guerra e pelo fogo, Augusto poderia rapidamente abastecer e reparar, mas pela perda de 2 amigos, ele lamentou por toda a vida depois. Ou seja, Augusto, o imperador, Otávio Augusto, as dificuldades, as perdas de construções, tudo isso ele achava passível de ser reconstruído, de ser recuperado, e não o afetava tão intimamente quanto afetou a perda por morte de 2 amigos. E isso o angustiou pelo resto da vida, porque foi uma coisa de valor inestimável que ele deixou de ter ao seu alcance. Mas adiante ele vai falar de Xerxes, o príncipe persa vaidoso, né, que se achava o maior de todos e que os seus falsos amigos só alimentavam essa vaidade. Aqui na página 118, vejam só. Outros o acalmavam na opinião de seus números prodigiosos, e todos eles colaboraram em inflá-lo até a sua destruição. Ou seja, todos os seus falsos amigos alimentaram a vaidade dele, inflaram a vaidade dele, disseram que ele queria ouvir, porque não eram amigos, eram interesseiros. Apenas Damarato o aconselhou a não confiar muito apenas em seus números, pois preferia considerá-los um fardo para ele a considerá-los uma vantagem. E que 300 homens nos estreitos das montanhas seriam suficientes para dar um choque em todo o seu exército. E que tal acidente, sem dúvida, transformaria seus vastos números em confusão. Caiu depois, como o amigo havia predito, e ele agradeceu por sua fidelidade. Um príncipe infeliz, que entre tantos milhares de súditos tinha apenas um servo para lhe dizer a verdade. Ou seja, o grande exército de Xerxes encontra os 300 espartanos no estreito das Termópilas, né?
os portões quentes, e nesse estreito, esses 300 espartanos heróicos deram uma abatida muito violenta no seu exército. Pela qualidade que ele tinha como guerreiros, pela força, pela bravura, provocaram uma baixa de ânimo e de números significativa ao exército persa. Ou seja, o seu amigo Damarato, que parece que era seu servo, dizia a ele: olha, não confie muito em números. Há coisas que têm muito mais valor do que números. E foi o único que ousou lhe dizer a verdade. De muitas propriedades que ele tinha, ele perdeu tudo. A única coisa que ele tinha e que conservou foi um amigo, porque um amigo não se perde, ele não é estabelecido por interesses. Bom, hoje ficamos por aqui então, e eu recomendo que vocês façam uma boa reflexão em relação a isso, porque com certeza o nosso momento histórico, onde se ressalta muito o egoísmo, vocês percebem que por automatismo, qualquer situação que se coloque diante de você, a primeira forma mental que vem na nossa cabeça é: para que isso me beneficia? O que eu posso ganhar com isso? Não pensamos no todo, nos outros, nos demais. Somos viciados a pensar sempre em primeiro lugar em nós mesmos. E uma verdadeira amizade exige um bom grau de altruísmo, porque o bem do outro, como diz Sêneca, é até mais importante do que o seu próprio. Essa união profunda de coração exige um grau de sabedoria e um grau de altruísmo significativo. Por isso, você pode ver à sua volta que no nosso momento histórico as verdadeiras amizades são bastante raras. Muito comum que haja pessoas que não têm amigo nenhum. Tem companheiros, tem colegas, uniões temporárias, porque são vizinhos, porque trabalham juntos, qualquer coisa desse tipo, que com o tempo, quando essa contiguidade no espaço termina, perde-se tudo. Ou seja, procure dentro da sua própria vida. Eu tenho pelo menos um amigo, essa pessoa que aquilo que é importante ao meu coração é importante também para o dela, e o que importa para o coração dela é fundamental para o meu, e temos um mundo em comum onde compartilhamos aquilo que a gente tem de mais elevado, onde tudo aquilo que eu aprendo eu lembro dele e quero compartilhar com ele o mais rápido possível. Tudo que eu vejo de nobre, bom, elevado, belo, automaticamente me lembro dele. E o meu conhecimento é estimulado por esse poder compartilhar com ele. Uma amizade que a distância não é capaz de abalar em coisíssima nenhuma, porque os corações continuam unidos sempre. Essa amizade que, mesmo que me tirem tudo na vida, eu sei que ela permanecerá. Posso cair na mais completa miséria, mas essa amizade não me faltará. E essa amizade me socorrerá diante de todas as adversidades. Pare para pensar em todas essas condições que Sêneca colocou e procure. Eu tenho realmente um amigo? É uma das construções mais belas que podemos fazer na vida e uma das coisas que mais qualificam a nossa vida. Portanto, se você não tem, procure estabelecê-la. Isso significa lutar contra o seu egoísmo e olhar em mais profundidade com as pessoas, olhar em mais profundidade para as pessoas, procurar conhecê-las melhor. E onde você encontrar alguém bom, honesto, íntegro, que busca o bem, que busca a sabedoria como você busca, depois de checar muito se isso não é uma mera impressão, mas se é algo verdadeiro, abra o seu coração para essa pessoa e construa um vínculo. E você vai perceber que nada nem ninguém pode abalar.